Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou responder a sugestão de um dos inscritos, tá? Eu sempre vou estar fazendo isso, não vai ser todo dia, mas eu vou, sempre que puder, vou responder as perguntas de vocês. Se vocês sugerirem algum tema, eu vou comentar, tá bom? Hoje eu vou estar comentando sobre o seguinte assunto. Acompanhe aí comigo na tela, tá? Esse foi um comentário do Luiz Gustavo 5814. Ele disse assim: fale sobre o reavivamento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu confesso que eu nem sabia deste reavivamento. Eu estava por fora mesmo, e aí eu fui pesquisar algumas coisas. Preparei aqui minha colinha básica, né? Como sempre. E o que é que acontece? Qual é esse reavivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Bom, em uma universidade dos Estados Unidos, isso aqui segundo matérias, um grupo de jovens em uma universidade está há mais de 150 horas ajoelhados, chorando, louvando e orando. E muitos chamam esse acontecimento de um despertamento sobrenatural. Gente, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? E não se espante pelo que eu vou dizer aqui, tá bom? Preste muita atenção. Para que haja, veja bem, não estou dizendo que o que está acontecendo lá não é um reavivamento ou um avivamento, mas vamos tratar algumas coisas aqui. Para que haja um avivamento, tá? É necessário que haja arrependimento. Avivamento sem arrependimento não existe. E para que haja arrependimento, é necessário que o evangelho, a palavra, ela seja pregada. Porque o que vai gerar fé, o que vai gerar arrependimento, o que gera fé é a palavra de Deus, é a pregação fiel, é a escritura sendo pregada de forma fiel, tá bom? E verdadeira. Então a palavra pregada, ela gera arrependimento. E esse arrependimento, quando verdadeiro, ele gera avivamento, tá bom? Sempre vai ser assim. O avivamento em si, você não identifica como verdadeiro ou falso através desse movimento. Ele vem como consequência, né? Como consequência do arrependimento, vamos colocar assim. Então, nós só vamos saber se de fato o que está acontecendo nos Estados Unidos é realmente um reavivamento ou um avivamento verdadeiro com o passar dos dias, com o passar dos tempos. Sempre foi assim. O avivamento, ele é resultado de um acontecimento, tá? Então vamos colocar aqui que hajam lá 3.000 jovens chorando, louvando, dia e noite. Mas vamos ver se realmente aconteceu um avivamento, se realmente esses 3.000 jovens, pode ser mais, pode ser menos, de fato foram ou estão sendo impactados por Deus com o passar dos tempos, tá bom? Mas veja só, você lembra daquele mega avivamento que aconteceu quando 3.000, pelo menos 3.000 almas se converteram, se entregaram a Cristo, lá em Atos? Só que você lembra que para que aquilo acontecesse, o apóstolo Pedro não ficou de conversinha, tá? Ele pregou para eles. Você pode ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver isso aí. E quando você chega no versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então veja que Pedro diz arrependam-se. Pedro vai falar de arrependimento, Pedro vai falar do próprio Cristo, Pedro vai falar que esse arrependimento é para o perdão dos seus pecados e assim receberem o dom do Espírito Santo. Então, a pregação da palavra verdadeira e fiel, ela gera sim um avivamento. Agora, preste atenção. Avivamento, ele não é medido por quantidade, por número. Não tem nada a ver, tá? Se você quiser comparar um avivamento verdadeiro com o número de pessoas, você não vai conseguir. Não existe, não está ligado a isso. O avivamento verdadeiro, ele acontece quando a pessoa ou as pessoas de fato se arrependem, de
fato abandonam a velha vida, de fato entregam-se a Cristo totalmente. Isso é o avivamento. Isso significa que pode ser que 3.000 pessoas façam isso, né, como foi lá com Pedro, pode ser que 10 pessoas, pode ser que 5, pode ser que apenas uma. Isso é o avivamento. O avivamento não tem a ver com um grande número de pessoas, mas com a qualidade daquelas pessoas após ouvirem, receberem e acolherem o evangelho dentro delas. Então, hoje, o que está sendo esperado? Um grande avivamento, se referindo a uma multidão de pessoas buscando a Cristo, e não é assim que funciona. Os últimos dias seriam marcados também não por um grande avivamento em número de pessoas, mas por uma grande apostasia. Não seria por uma multidão se entregando a Cristo, mas por uma multidão abandonando a Cristo. Lembra que Jesus disse assim, ó, o amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade. Quer dizer, a iniquidade ela aumenta, o pecado aumenta, o amor esfria. Então, o avivamento nos últimos dias não vai ser um país todo convertido, uma cidade inteira convertida. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para dizer que vai ser isso. Mas avivamento verdadeiro é quando uma vida realmente ela se entrega a Cristo. E quando esse grupo de jovens que está aí há dias e dias louvando, adorando, cantando, sem parar, realmente for transformado, aí sim nós veremos acontecer um avivamento ou um reavivamento verdadeiro. Mas no momento não dá para dizer que isso é um avivamento. Pelo menos essa é a minha opinião. Se você já tem isso como um grande avivamento, não tenho nenhum problema com isso, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá? Aliás, foi mais um comentário, não é? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.